Salve piratas e marinheiros, saíram as páginas e os textos traduzidos do capítulo 1120 de One Piece. E lógico que eu já estou aqui para narrá-los para vocês. Então se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque isso ajuda bastante a fazer com que a família Podcast Animes possa crescer. Dito isso, agora chega de enrolação e bora para o vídeo. O título do capítulo 1120 de One Piece é Violência, Atlas. Já nesse início temos uma nota que diz assim: o título do capítulo usa o kanji para violência, mas a leitura é em kana, que significaria mais ou menos Atorazo, ou então Atlas. Na página 1 podemos ver a capa. Vemos Denjiro, que agora é o novo Daimyo de Kybi, e ele pega numa rede as crianças que estavam jogando pedra em Yamato. A seguinte frase então aparece: Peregrinação substituta da colheita dourada da criança Oni Yamato, volume 10. O Daimyo de Kybi, Denjiro, irá punir as crianças. Na página 2, temos a nota inicial do editor que diz assim: Dias passados dos gênios. O capítulo começa com um flashback de 26 anos atrás, em Punk Hazard. Naquela época, uma grande floresta verde e palmeiras cercavam as instalações de Punk Hazard. Dois homens então conversam na entrada do local. Podemos ver Vegapunk com seus dois dragões ao lado do Professor Clover. Clover então diz: Por favor, Vegapunk, vamos pesquisar sobre o século vazio juntos. Nesse mundo, há uma escuridão mais profunda que está sendo negligenciada. Se eu continuar minha pesquisa, precisarei de conhecimento de outras áreas de estudo. Vegapunk responde: Como você pode ver, eu já sou um cientista do governo. Não posso simplesmente distribuir dados. Quantas vezes você foi pego? Você está completamente monitorado. Você sabe por que eles deixam você viver? Não sabe? Eles te soltam para que possam erradicar seus cúmplices. Saia daqui agora mesmo. Você nunca poderá avaliar o bem e o mal do passado. Na página 3, Clover diz: No passado, eu vi um homem carregando o nome de Deus ser morto bem na minha frente. Ele é a pessoa com quem cresci desde o momento do meu nascimento. Ele é meu irmão mais velho. Meu nome verdadeiro é Kurao de Clover. Também podemos ver de uma outra forma escrito que o primeiro nome de Clover era Clayon. Daqui a pouco eu irei explicar um pouco mais a respeito desse significado do nome do Professor Clover. Começa então um flashback do professor, onde ele diz: Ele é meu amigo. A cena volta para o presente e Clover continua: Naquele dia, eu contei uma mentira para sobreviver. Neste mundo, é justo ser morto por ter certo nome desde o momento em que nasce? Há uma história que está continuamente sendo apagada sem ninguém saber. Vegapunk então volta a falar: Não vou cooperar com você. Vou esquecer essa conversa agora. Ele então se vira e começa a entrar em Punk Hazard. Porém, Clover continua falando: Vegapunk, eu certamente vou resolver isso. Eu posso ouvir a voz do passado. Então agora vamos àquela nota a respeito do nome do Professor Clover. O nome dele escrito em japonês tem uma romanização que seria Kurao de Kuruba. Ao pesquisar por isso aqui no Google, os três primeiros resultados são Clayon, que se refere a Clayon Solais, também conhecido como a Espada da Luz na mitologia gaélica, escocesa e irlandesa. Essa é uma das armas matadoras de deuses do folclore. Kurao é uma das leituras de Clayon em japonês. A segunda curiosidade sobre o nome Kurao é que ele faz uma referência a Kurao Phantom Memory, que se refere a uma série de anime de ficção científica japonesa sobre pesquisa de energia alternativa. A terceira curiosidade a respeito desse nome Kurao é que ele faz uma referência a uma sobremesa brasileira que se parece muito com o pudim. Talvez vocês conheçam esse prato com o nome de canjica ou jimbelê. Mas algumas curiosidades interessantes sobre esse nome Kurao é que ele também pode ser lido de uma outra forma em japonês, que significa comer/devorar, ou então levar um golpe. Além disso, Kurao também pode ser soletrado como Crow, que significa corvo. Agora, ainda com relação a esse ponto, para eu não perder aqui o fio da meada a respeito desse assunto, eu parei para pensar um pouco e fiquei imaginando: será que o Professor Clover não pode ser o avô de Luffy por parte de mãe? Afinal de contas, ele também é da família D. Isso talvez explicasse um pouco o porquê de Dragon ter ficado tão furioso com a destruição de Ohara. Afinal de contas, o Professor Clover seria o pai da sua esposa. Eu fiquei pensando, eu tô com uma teoria bastante legal
para trazer aqui para vocês depois. Eu já até comecei a anotar algumas coisas, então depois eu trarei um vídeo para a gente resenhar um pouco mais a respeito desse assunto por aqui. Na página 4, a cena corta para 22 anos atrás. Vegapunk e Caesar recebem a notícia de que Ohara foi destruída por um Buster Call. Caesar então diz: ouviu? O Buster Call foi usado em Ohara no East Blue. Eu queria tanto ter visto a aniquilação em massa. Churururu. Parece que finalmente incriminaram aquele arqueólogo Clover. Depois desse evento, nunca mais haverá outra pessoa que pesquise sobre o século vazio. Que maneira de dar exemplo. Churururu. Em um flashback, vemos Vegapunk pensando em alguém dizendo: por favor, Vegapunk. Caesar volta a falar. Caesar volta a falar. Tem um sobrevivente. Parece que é uma criança. Em um flashback, vemos Vegapunk em Ohara depois dela ter sido destruída justamente naquele momento em que ele tinha se encontrado com o Dragon. Então, mais uma vez, vemos Vegapunk pensando: deveria ter havido tempo suficiente para você escapar, Clover. Ainda nessa página também podemos ver Vegapunk em frente ao lago de Ohara enquanto olha para o pôster de Procurado da garota Nico Robin. Na página 5, o flashback de Vegapunk em Ohara continua e Vegapunk está chorando enquanto pensa: você quer me dizer que todos vocês morreram para deixar esses livros para as gerações futuras? Que idiotice! Quem no mundo teria a determinação mortal para herdar toda a sua pesquisa? Voltando para o presente em Egghead, vemos Nico Robin colocando a mão em seu rosto como se estivesse triste. Fora de Egghead, vemos F e Patty e eles estão ouvindo a mensagem no Baratie. Além disso, vemos também Tequila Wolf, onde os guardas estão chicoteando os prisioneiros. A transmissão de Vegapunk continua e ele diz: alguém disse uma vez, eu posso ouvir a voz do passado. A história repassada pelos vencedores. As vozes dos derrotados que afundaram são extremamente fracas. Mas acima de todos os sacrifícios, a verdade que foi descoberta. Na página 6, Vegapunk continua falando e conclui essa parte dizendo que sua mensagem está sendo transmitida para todo o mundo. A cena corta para Lab Phase e podemos ver que Zoro e Jinbei já estão dentro do navio Sunny. Najuro foi jogado para longe, mas já está voltando. Zoro então diz: ei, o que você está esperando? Apresse-se e faça esse troço voar! Lilith responde: não, ainda não podemos. Zoro volta a falar: aquele velho do cavalo vai voltar e atacar de novo. Lilith mais uma vez fala: pode ser o caso, mas não é não. Eu entendo que esse navio tem um equipamento de aceleração que permite voar 1 km, mas se ele diminuir a velocidade inicial, nem que seja um pouco, a distância de projeção horizontal vai encurtar. O vento está soprando para o norte. O vento de cauda vai diminuir a força de sustentação. Se meus cálculos estiverem corretos, o navio não conseguirá alcançar o mar e sofrerá grandes danos a menos que aquele velho seja parado. Na página 7, Atlas aparece e dá um soco em Lilith, deixando-a inconsciente. O ataque de Atlas esmaga Lilith no chão do Sunny. Todos no local ficam preocupados e gritam o nome de Lilith. Zoro fica sem entender o que está acontecendo. O Sop e Chopper gritam o nome de Atlas. O Sop então diz: o que você está fazendo com a Lilith? Atlas então sorri, se abaixa e desliga um dispositivo na cabeça de Lilith. Vemos que quando Atlas toca na cabeça de Lilith, ouvimos o efeito sonoro de um clique. E York também acaba percebendo isso. Na página 8, Atlas diz: cuidem da Lilith. Todos os chapéus de palha falam: o quê? Atlas então grita: decole agora, eu vou me livrar do obstáculo. O Sop, ainda sem entender, diz: como assim? E York em outro local fala: o acesso de Lilith foi cortada. A única que resta agora além de mim é Atlas. Vemos então que o Gorosei Najuro está correndo de volta para o Sunny, mas Atlas voa e o agarra. Porém, Najuro corta um dos braços de Atlas, mas ela ainda continua o segurando. Assim, Atlas usa seus sapatos Dom e sua mochila jato para voar com Najuro para fora do caminho do Sunny. A cena volta para os Mugiwaras e Nami diz: Zoro, leve a Lilith para a parte de dentro do navio. Zoro responde: entendido. O Sop diz: hey, Atlas, diga-nos o seu motivo. Na página 9, Jinbei fala: certo, vamos lá. Chopper diz: Jinbei? Jinbei diz: se formos lentos para tomar decisões, vamos acabar nos arrependendo. Zoro grita: faça agora, Brook! E Brook responde: certo, Zoro-san, como pedir. Na página 10 ele conclui: Bust!
Vemos então o navio decolando numa velocidade insana, enquanto todos se seguram para não cair. Na transmissão de Vegapunk, ele diz: eu rezo para que... Na página 11 ele continua: essa transmissão tenha sido transmitida com segurança até este momento. A cena corta para a costa de Egghead. Os marinheiros gritam: ah, que diabos está acontecendo, vice-almirante Ronde? Um javali gigante, uma cobra, um pássaro, um robô, o que é isso? O vice-almirante Ronde diz: eu não faço ideia, ninguém me contou nada sobre eles. Enquanto isso, o Luffy está empolgado ao ver o robô, então ele diz: robô gigante! Os gigantes de Elbaf falam: um gigante de metal! Emmett então diz: Joy Boy, estou tão feliz, nos encontramos novamente. Luffy fica confuso e olha em volta procurando para ver de quem é que o robô está falando. Enquanto isso, Emmett tem uma reação engraçada, dando um tapa em suas costas no estilo cômico de Manzai. Ele então diz: estou falando de você. Na página 12, a transmissão de Vegapunk volta e ele fala: ouvir apenas a história unilateral sobre o conflito de 900 anos atrás é tolice. A cena volta para Emmett e ele diz para Luffy: vá em frente, seu inimigo é meu inimigo. Estou feliz, posso lutar por você novamente, Joy Boy. Luffy então fala: isso é demais, então você pode falar? Emmett continua: Joy Boy está em perigo, eu vou protegê-lo. O Akuri, que está por perto, fala: se não estilhaçarmos essa coisa em pedaços. Júpiter continua: não seremos capazes de parar o discurso de Vegapunk. Na página 13, Dory diz: continue navegando. Brook então pergunta para Luffy: ei, aquele é um aliado, chapéu de palha? Luffy responde: não tenho certeza, mas ele está dizendo que vai proteger um cara chamado Joy Boy. Quem será? Brook então fala: dizendo? Não ouvimos nada. Luffy então fica sem entender e diz: é mesmo? E olha só que legal, parece que Luffy está usando a voz de todas as coisas para falar com um robô ancestral. E eu já tenho uma teoria aqui no canal que eu digo que Luffy ele não só consegue ouvir a voz de todas as coisas, como ele também consegue falar para outras pessoas que conseguem escutar. Afinal de contas, lembre-se daquele momento lá em Wano que Luffy conseguiu usar a voz de todas as coisas para se comunicar com Momonosuke, sendo que ele estava numa distância muito grande. Então, provavelmente Luffy também tem essa capacidade. E até então, a gente só tinha visto isso acontecendo nessa cena. Porém, agora em Egghead, temos um novo plot. Afinal de contas, a gente também consegue ver agora os Gorosei se comunicando um com os outros através de telepatia. Então, os Gorosei também têm esse mesmo tipo de habilidade de conseguir usar a voz de todas as coisas para se comunicarem um com os outros. Olha só que insano. Nessa teoria eu estou elaborando ela muito mais, tem mais coisas que eu vou trazer, afinal de contas vai deixar ela um pouco mais interessante. Mas ainda assim, já dá para ter uma noção dessa nova habilidade que está sendo apresentada agora dentro do arco de Egghead. Voltando para o capítulo, vemos a vice-almirante Bluegrass falando: não fiquem parados aí sem fazer nada, continuem atirando. Os marinheiros respondem: sim senhora. A transmissão de Vegapunk continua, e ele diz: a história deve ser vista de forma multilateral. Eu gostaria de ter mais tempo. Na página 14 ele continua: mas há aqueles que não puderam ser parados. Vemos então o robô Emmett dizendo: engatar. Frank Sanji fala: ele se posicionou, ele vai atirar algo com seu braço. Porém, ouvimos apenas um puff vindo de Emmett, indicando que seu golpe falhou. Emmett então diz: oh céus. Luffy fala: ei, cuidado robô. Na página 15, Júpiter ataca o robô e arranca parte do corpo de Emmett com uma mordida. Um dos braços de Emmett é comido completamente. Então, ele usa o outro braço para segurar Júpiter. Os gigantes então gritam desesperados: oh, robô! Frank então diz: uau, uma arma de 900 anos atrás? Claro que ele não vai conseguir usar. Saturno então diz: Peter, continue assim e mastigue. Pare a transmissão. Ele então pula para o navio de Elbaf e olha para Kuma e Bonnie. Na página 16, ele diz: eu não vou deixar vocês escaparem. A cena corta para o Sunny, que está voando no céu. Sanji vê o Sunny do navio de Elbaf e diz: é o Sunny. Na página 17, Zoro diz: aguentem firme. Nami fala: ei, espere um minuto.
Vamos mesmo conseguir? A cena muda para Atlas e Vinajuro diz: pense bem, você vai se sacrificar? Atlas então responde: não, eu prefiro chamar isso de serviço. Assim, ela se explode e metade do rosto de Najuro é arrancado. E mais uma vez eu queria saber se Edson morreu, afinal de contas mais nada foi mencionado sobre ele depois daquela conversa que ele teve com Stussy. Além disso, York vinha andando a entender o tempo todo que os satélites que ainda estavam vivos era York, Lilith e ela. Ou seja, será que Edson morreu? Até porque ele pode simplesmente também ter arrancado aquele dispositivo de transmissão que tinha dentro de sua cabeça. Uma outra coisa que eu também venho pensando ultimamente é que Vegapunk pode ter criado cópias robóticas para ele e para os outros satélites anteriormente. Afinal de contas, ele já tem Punk Records que tem todas as suas memórias. E por isso ele poderia fazer um backup para poder fazer com que suas memórias e as memórias dos outros satélites passassem para os corpos robóticos designados para cada um. Afinal de contas, galera, a gente tem que se lembrar que Shaka já tinha dito para Dragon que ele estava prestes a morrer. Então, ele já sabia que iria acontecer alguma coisa. Por isso, eu fico imaginando, será que Shaka e Vegapunk já não tinham planejado algo do tipo? Será que eles já não imaginavam que York seria uma traidora? Na página dupla 18 e 19, vemos que a transmissão de Vegapunk continua. E ele diz: há 25 anos, Gold Roger conseguiu a façanha sem precedentes de circunnavegar o mundo, e ele deve ter ouvido falar disso. Vemos que o Sanya está voando em direção ao mar, perto do navio de Elbaf. Os Sop Chopper estão chorando pelo que aconteceu com Atlas. Os Mugiwaras dentro do navio falam: estamos caindo, vamos chegar ao mar. O Sop então diz: Atlas, o que você fez? Você não poderia ter feito isso conosco. Em outro local, York fala com os Gorosei através do rádio comunicador, e vemos ela dizendo: agora que Atlas não existe mais, eu sozinha permaneço como o único Dr. Vegapunk. Najuro então diz: não, ainda não. Saturno fala: aquela teimosa Stella que fica tagarelando. Júpiter interrompe dizendo: mas é claro. O Arcuri conclui: vamos para isso em breve. Júpiter e Arcuri atacam Emmet juntos para interromper a transmissão, e Emmet está na frente deles com muita fumaça saindo de seu braço arrancado. Vemos agora Emmet falando: ó céus, ó céus, ó céus, eu enferrujei. Acho que agora é a hora certa. Devo a isso. Na transmissão de Vegapunk ele continua: a voz mais pura. Em outras palavras, acho que todos perceberam, mas é assim que resumo o futuro. A cena corta para Impel Down e no painel final do capítulo vemos que os prisioneiros ficam surpresos com a última parte da mensagem de Vegapunk, pois pelo visto eles não sabiam que Roger era um D. Na nota final do editor, ele diz: o gênio fala do futuro. E para finalizar o capítulo, galera, temos uma boa notícia. Na próxima edição da Jump, que será no capítulo 1121, na semana que vem, haverá uma capa colorida. E a pergunta que fica é: o que será que esse robô vai fazer? Afinal de contas, ele deu a entender de que vai usar alguma coisa por agora. Mas o que será? Eu mesmo não faço a mínima ideia. Porém, eu parei para pensar um pouquinho e imaginei: será que é algum tipo de arma que ele tem, no qual ainda não foi apresentado? Será que ele vai tirar de dentro dele alguma espécie de lança-míssil? Ou então será que ele vai se autodestruir? Eu até cheguei a cogitar a possibilidade dele ter algum tipo de transformação, no qual também não foi apresentado, e aí pode ser que ele se transforme para poder lutar contra os Gorosei. Porém, o que fica é: como é que esse novo algo que ele vai usar vai ajudar os Mugiwaras a fugir de Egghead? Afinal de contas, o principal objetivo de Luffy agora é escapar dessa ilha junto com os gigantes e com o Lilith e os Mugiwaras e quem está com ele no navio. Porém, a gente fica nessa dúvida: o que será que Emmet vai usar a partir de agora? Por enquanto, isso acaba sendo um grande mistério, então eu quero saber a sua teoria. Deixa nos comentários aí para a gente poder resenhar um pouco mais e debater a respeito disso. Além disso, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque eu fiz de coração para vocês. Dito isso, por enquanto isso é tudo. Eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus.